Bom dia, vamos fazer um bate-papo virtual pela plataforma do Letramento sobre mediação de leitura, em parceria com o Festival do Livro da Leitura de São Miguel Paulista, bairro da capital de São Paulo. As perguntas podem ser enviadas para o Facebook da plataforma do Letramento e contamos com a participação de vocês. Eu sou Eni, sou formadora do projeto Entrei na Roda, faço mediação das oficinas online do projeto Entrei na Roda na plataforma do Letramento e vou aqui conversar um pouco com vocês sobre mediação de leitura. Para que lemos? Lemos para várias coisas. Lemos para obter informações, lemos para nos localizar, para nos orientar, lemos para buscar entretenimento, para convidar as pessoas, para compartilhar sentimentos, ideias, opiniões, sugestões e muitas outras coisas. E o que é um bom leitor? Bom leitor é aquele que consegue realizar essas leituras. É aquele que pratica as leituras, que se inspira com elas. Podemos ver que aquele que realiza leituras para o outro, ele precisa ter familiarizado com aquela leitura. Quando nós falamos de mediador de leitura, estamos falando daquele que apresenta bons textos, aquele que ajuda você a escolher aqueles textos que você quer ler, que você quer aproveitar. Ele precisa ser um bom leitor, ele precisa ser alguém que tenha contato com vários textos, que esteja familiarizado com gêneros diferentes, assuntos diferentes, que possa aproximar o jovem leitor desses textos, que possa trazer materiais diversos, textos de opinião, notícias, histórias, literatura, poesia, tudo isso faz parte da leitura, tudo isso faz parte de um bom leitor, de uma boa mediação de leitura. Os livros, a literatura, eles têm um poder, o poder de poder criar conflitos, como podem também evocar, aliviar, satisfazer sentimentos e emoções. A boa leitura traz um eco para dentro daquele que lê. A roda de leitura que nós podemos realizar, ela pode acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer através de uma leitura mesmo, de um livro, como eu fiz agora há pouco, e pode acontecer também através da narrativa oral. Todos esses textos, todas essas histórias que são da cultura popular, que passam de geração em geração, são os mais indicados para serem editados. As outras histórias, os outros textos que têm autoria, como, por exemplo, Mia Couto, Jorge Amado, muitos João Paulo Paes, que faz muitas poesias, todos esses são de autores. Podemos também fazer leituras dirigidas. Eu escolho um livro, escolho um texto, para ler junto com todos. Todos podem acompanhar, todos podem fazer paradas onde quiserem, podem completar a leitura. Podemos fazer com um acervo empréstimos de livros. Cada um escolhe o livro que quer levar para casa. Com isso, ampliamos a leitura para além daquele local. Ela vai para a comunidade, ela vai para casa, ela é ampliada. E podemos também, dentro do possível, conhecer, descobrir autores na própria comunidade, convidar autores pelas editoras, podemos conversar com eles, eles podem contar como fizeram esse livro, como escreveram, que ideia surgiu para fazer aquela história. Podemos também fazer visitas à banca de jornal, a livrarias, a sebos, bibliotecas, feiras de livros como essa, como esse festival que está acontecendo em São Miguel. Podemos participar dos festivais, podemos incrementar, trazer outras linguagens junto da leitura, como a música, a dramatização, o cinema, o teatro. Tudo isso amplia a cultura, amplia todo esse patrimônio cultural que vem através da leitura e das diferentes linguagens. A fotografia é outra linguagem que possibilita fazer uma relação grande com a leitura.
Tem filmes muito bons que falam da leitura. Vou fazer algumas indicações, como Minhas Tardes com Marguerite, os livros voadores de Mrs. Lesmore. Temos um filme que fala de poetas, Sociedade dos Poetas Mortos, é um professor que transforma as suas aulas e os alunos, e vários outros. Pesquisam, achar e vão aproveitar muito. Estou aberta para perguntas e comentários. Estamos tentando conexão com o Festival do Livro da Leitura de São Miguel Paulista. A conexão está um pouco instável. Vamos esperar só mais um pouquinho. Eu gostaria de trazer um tema agora aqui para falar um pouquinho, que é sobre ler ou contar histórias. Para quem? Ler ou contar histórias são estratégias diferentes. O ler, você vai trazer o texto escrito pelo autor. Então, vamos citar um livro, Menina Bonita do Laço de Fita. É um livro muito conhecido, muito procurado, muito lido. E algumas pessoas me perguntam, posso contar? Ele é um livro onde você perde toda a estrutura do texto que está em rima, que foi pensada e pesquisada pela autora. Então, nesse livro, por exemplo, que é um livro de autor, se você não quiser usar o livro, você precisa decorar todo o texto, para não perder aquela criação do autor. No entanto, quando desejamos ler ou trazer para os ouvintes, vou citar algumas muito conhecidas: A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Rumpelstiltskin, Gato de Botas e muitos outros. Existem várias versões, vários recontos, e eu posso fazer a minha, que ele vem de geração em geração, e eu posso contar da minha forma. Esses são os textos mais indicados para contar. É importante viver a experiência das duas coisas, tanto ler como contar. Para quem faz a leitura, para o mediador de leitura, para quem faz a narrativa oral, e para alunos, jovens, adultos, idosos, precisam conviver, estar familiarizado com essas duas formas de estar em contato com a literatura. Porque a tradição oral também é literatura. Então, os dois são muito importantes. Cabe a cada um descobrir qual a sua forma que se sente mais à vontade. Se é lendo ou contando, sempre respeitando o texto do autor. Temos aqui do interior de São Paulo. É diferente fazer rodas de leitura para crianças, jovens ou adultos? Sim, é diferente. Precisamos primeiro partir do interesse de cada um. O interesse das crianças, dos jovens e dos adultos costumam ser diferentes. O local que vamos fazer também pode variar. Podemos estar numa escola, podemos estar num asilo, podemos estar numa praça, podemos estar numa creche, podemos estar em diferentes locais. Os adultos idosos, por exemplo, eles gostam muito de contar as suas memórias e ouvir as memórias também. Existe uma pesquisadora chamada Clea Bose, que fez uma pesquisa com essas histórias de idosos, e ela até registrou um livro. Velhos Amigos, de Clea Bose, é muito bom para ler para os próprios idosos. Também podemos coletar as histórias deles, registrar, formar um livro, uma coletânea, que eles mesmos podem estar propagando, divulgando e lendo de tempo em tempo. As crianças têm quase sempre preferência por tudo que é imaginário, pelo que é fantástico,
mistura de realidade com fantasia, o que é muito importante para que elas cheguem mais para frente na própria realidade. E os jovens gostam da aventura, gostam de discutir a realidade, gostam de discutir política, economia, costumes e valores. Então, é diferente, sim, fazer roda de leitura para criança, para jovem ou adulto. É importante ouvir aquele momento após a leitura ou após a narrativa oral, é muito importante ouvir aquele que te ouviu. Chegou mais uma pergunta aqui, da Carla, da Bahia. Ela pergunta, tipos de livros e dicas e estratégias, que tipos de livros, dicas e estratégias podem ser usadas para incentivar os adolescentes e jovens a ler? Este é um grande problema, este é sempre uma questão. Como incentivar os adolescentes e jovens a ler? Por experiência própria, eu diria que quando eles são estimulados desde criança, eles chegam à adolescência resistindo, mas mais dispostos. Acho que algo que é muito importante é que eles sejam levados a escolher os livros que querem ler. É claro que não podemos deixar disponíveis para os jovens, para os adolescentes, livros infantis. Não que eles não possam escolher, eles até podem estar lá, mas eles precisam ter livros que sejam próprios para eles. Livros que sejam da literatura brasileira, livros que sejam mais antigos e mais novos, livros que tenham aventura, livros que tragam temáticas próprias dos adolescentes, que lidem com toda a descoberta que eles estão fazendo do mundo. Lidem com a sexualidade, lidem com o problema das drogas, com a violência, com os sentimentos que eles têm, que estão ebulindo, que estão sempre trazendo novas emoções. Essa, eu acho que é uma atividade muito importante, a leitura livre. Que eles possam escolher, que eles possam levar para casa, que eles possam realizar as leituras e depois contar o que acharam. E que sejam acolhidos, mesmo que não tenham gostado daquela leitura. Que o mediador de leitura, o professor, o bibliotecário, o voluntário que esteja com eles, possa descobrir junto com ele o que ele gosta e oferecer novas leituras sobre esse assunto. Não vou deixar aqui nem título que possa indicando exatamente para adolescente ou jovem, mas deixo essa dica, que acho muito importante, que eles possam escolher o que vão ler. Isso não quer dizer que não possa ter também algo que seja coletivo, que todos vejam juntos, mas se ele não tiver a possibilidade de escolher o que ele quer ler, fica difícil ele até analisar algo que seja só oferecido uma ou outra vez para ele, sem a sua escolha. Outra pergunta de São Paulo. É possível explorar as tecnologias digitais para estimular as práticas de leitura? Como? Sim, é possível explorar as tecnologias digitais. Temos hoje livros disponíveis na internet, nos diferentes meios de comunicação da tecnologia. Não podemos negar que eles existem. Temos os e-books. Outro dia, fiquei surpresa vendo uma filha de amiga, já não é mais adolescente, jovem, que tem, assim, mais de 50 livros digitais que ela já leu. Então, isso faz parte do que existe hoje. Se acessarmos pela internet, podemos ver várias dicas, temos várias possibilidades. E nas escolas, essas indicações podem ser feitas. Nem sempre temos acesso à internet nas escolas. Mas o professor, o mediador, o bibliotecário pode trazer. Não podemos esquecer de outras linguagens que podem fazer parte dessas leituras e dessas tecnologias, que são os filmes, às vezes, de livros mesmo, que surgiram a partir de livros, as músicas, as peças teatrais, as poesias,
os saraus que estão disponíveis para vermos na própria internet. São muitas as possibilidades hoje. Mais uma pergunta. E os best-sellers são boas indicações? Os best-sellers estão no mundo, não podemos negá-los. Alguns best-sellers podem até virar clássicos, não é mesmo? Com o tempo, se eles continuarem tendo a mesma procura, podem virar clássicos. Nós não podemos negar o que existe. Precisamos trabalhar com o que existe. Precisamos trazer esses textos, trazer essa literatura. Isso é muito importante. Se pegarmos, por exemplo, um grande sucesso, Harry Potter, ele pode um dia virar um clássico. Podemos discutir com as crianças, mas não podemos ficar só com isso. Precisamos ampliar. Precisamos trazer também Jorge Amado e outros autores nacionais, e mesmo sem ser do mundo. As oficinas da plataforma têm acontecido no primeiro e no segundo semestre do ano, tem 50 vagas. E formamos uma lista de espera para aqueles que não acessam. Uma lista de 15 vagas. Depois disso, começam as oficinas, uma por semana, e tem um fórum onde podemos discutir, conversar sobre o que foi tratado em cada uma das oficinas. As oficinas são da leitura, mediação de leitura e de alguns gêneros textuais. Vamos encerrando o nosso bate-papo virtual. Pessoal de São Miguel, uma pena. Um grande abraço para vocês. Que vocês façam a cada ano mais e mais festivais, divulguem o livro e a leitura aqui em São Paulo, em São Miguel Paulista, que é um bairro muito, muito, muito bom, muito cheio de boas iniciativas e aprendizados, né? Quem nos assistiu, agradeço na plataforma de letramento. Falamos hoje sobre leitura, mediação de leitura e como incentivar cada vez mais a leitura entre crianças, jovens, adultos e idosos. Muito obrigada.